Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como desenvolver esse projeto, que é basicamente um site de uma pizzaria, certo? Vou estar mostrando aqui como que é o projeto final. Nós vamos estar desenvolvendo ele passo a passo, utilizando apenas JavaScript, HTML e CSS, certo? Então, vou dar um overview para vocês de como vai ficar o projeto ao seu final, e depois nós já vamos começar a desenrolar o desenvolvimento dele, perfeito? Então, basicamente o projeto é esse daqui. Nós temos um header aqui, certo? Uma navbar com um menu. Então, aqui tem esse efeito certinho para cada um dos tópicos que nós temos. Então, home, sobre nós, cardápio, contatos. E aqui umas redes sociais e um carrinho, certo? Então, para simbolizar aqui um menu, basicamente, normal, um header normal de sites. Aqui uma logo, Pizza Shop. Aqui nós temos um slogan certinho, alguns botões com alguns efeitos bacanas, alguns hovers que a gente vai estar desenvolvendo eles no decorrer do projeto. E mais para baixo a gente tem a continuidade do nosso site, né? Então, um sobre nós com uma imagem, um cardápio, certo? Com um hover nos botões de pedir agora, tá bom? E aqui no final um footer onde tem alguns contatos e aqui um desenvolvido por Cristec, que daí no caso vocês vão colocar o nome de vocês, perfeito? Então, ao final dessa série de vídeos, não vai ser apenas um vídeo só em que a gente vai estar montando esse projeto, para não ficar um vídeo muito longo, a gente, ao final de todo o projeto, dessa série de vídeos, a gente vai ter este site como resultado, perfeito? Lembrando que esse site, ele está responsivo, então, percebam que ele fica normal e bom, né, em telas de celulares e assim por diante, e tem um menu também, hambúrguer, que a gente vai estar desenvolvendo, por isso que nós vamos utilizar JavaScript, certo? Então, a gente vai usar uma quantidade pequena de JavaScript, mas que vai ser muito útil para a gente criar esse menu hambúrguer, perfeito? Para questões e momentos que a gente tiver em dispositivos móveis, tá? Então, perfeito, vamos continuar com o nosso projeto, vamos já começar. Nesse primeiro vídeo, o que a gente vai desenvolver de início vai ser esse header, então a gente vai criar o header, criar todos esses efeitinhos aqui, e essa primeira parte principal com esse slogan aqui no meio, e esses botões com esses hovers e esses efeitos, perfeito? Em próximos vídeos a gente vai vir daí para a parte do sobre nós, o cardápio e o final, perfeito? Então vai ser dividido em dois vídeos. Primeiro, essa primeira parte. A segunda parte a gente já vai vir arrumar o sobre nós, o cardápio e fazer a responsividade, perfeito? Então vamos iniciar aqui no nosso projeto. Deixa eu fechar aqui. Esse aqui é nosso projeto oficial. Vou deixar aqui para a gente ir vendo e analisando, perfeito? Aqui eu já deixei aberto o nosso projeto no Visual Studio. Criei aqui o nosso arquivo index.html, o script.js, o style CSS, perfeito? E já tem uma pastinha aqui com as imagens que nós vamos utilizar. O projeto vai estar aí na descrição, o GitHub com o projeto, certo? Já vai estar o projeto completo aí para vocês no GitHub. Vocês podem estar pegando as imagens. Hoje, nesse primeiro vídeo, a gente vai fazer uma explicação de como desenvolver só aquela primeira parte. Em outros vídeos nós vamos ter as continuações, mas nesse próprio primeiro vídeo vocês já vão ter ali na descrição o projeto completo para estar dando uma verificada, certo? Se precisarem tirar dúvidas ou qualquer coisa do gênero, terão daí a continuidade dos vídeos explicando passo a passo como cada uma das partes e funcionalidades do site são criadas. Perfeito? Então vamos iniciar aqui sem mais delongas. Primeiro, o esqueletinho básico do HTML, certo? Se você está utilizando o Visual Studio, você tem essa funcionalidade do Emmet, então você coloca apenas uma abreviação, um pontinho de exclamação. Aqui já aparece o Emmet Abbreviation. A partir do momento que você dá um tab, já vem toda a estrutura básica de um código HTML, perfeito? Então aqui a gente coloca a linguagem, vamos colocar PTBR, perfeito? Para ficar o nosso site correto, porque a gente vai escrever tudo em português dentro do nosso site. O TF8 para questões de caracteres e assim por diante. Então, para a gente poder usar C cedilha, poder usar pontuações, acentuações, sem que o nosso site fique desconfigurado, então a gente precisa desse UTF-8, certo? Essas metas aqui são relacionadas, essa daqui é relacionada à responsividade, certo? Do nosso site, e aqui está fazendo com que o nosso site seja compatível ao Internet Explorer, beleza? A esse navegador. Então, basicamente isso. Aqui no title já vamos modificar, vamos colocar Pizza Shop. Esse title nada mais é do que o título que fica aparecendo aqui na parte de cima do nosso projeto, tá? Então, esse título aqui nessa parte, certo? Então, a gente colocou Pizza Shop. Já vou fazer um Open with Live Server para a gente conseguir ver em tempo real as modificações que nós vamos fazendo no site. Então aqui já abriu, tá zeradinho aqui, e o nosso Pizza Shop aqui na parte de cima, que a gente colocou aqui no nosso title, perfeito? Live Server, se vocês não têm, é uma extensão, certo? Vocês podem vir aqui
nesse campinho das extensões dentro do seu Visual Studio e colocar aqui Live Server. É basicamente esta extensão aqui, certo? O que ela possibilita? A partir do momento que você instala, você abre o seu projeto com Live Server, as modificações que você for fazendo aqui no seu projeto automaticamente vão ser atualizadas na sua página. Então, um exemplo aqui para vocês entenderem o funcionamento disso daqui. Aqui no Bari, se eu acrescentar um H1 Olá, automaticamente já é recarregada a nossa página sem necessariamente ficar dando F5. Fica uma forma mais fácil e mais prática de estarmos trabalhando, perfeito? Então, vamos iniciar aqui o nosso projeto. Vamos começar fazendo a estrutura, fazendo todo esse nosso esqueletinho do HTML. Então, mais uma vez lembrando, nós vamos fazer a parte do nosso HTML, só a parte de cima, tá? Nesse primeiro vídeo, então só aqui o nosso header e essa parte aqui embaixo com os botões. Vamos fazer primeiro essa estrutura no HTML, estilizar essa estrutura e nos próximos vídeos a gente faz a estrutura da parte restante do nosso site e estiliza elas também, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Primeiramente, o que a gente vai criar aqui na nossa estilização vai ser o seguinte. A gente vai criar o header, que é basicamente a parte de cima do nosso projeto, né? Vai ser a parte onde vai ficar ali a nossa barra de navegação, tá bom? Vamos criar esse nosso header. Perfeito. Então, o nosso header, como nós já vimos, ele tem uma logo. Então, vamos criar aqui uma div com uma logo, que vai representar a logo do nosso projeto. Então, vai ser essa parte aqui da logo. O header nada mais do que essa parte aqui em cima. Então, dentro do header, a gente vai criar a nossa logo, uma caixinha com a nossa logo, e uma caixinha que contenha daí os itens que vão ter aqui dentro da nossa navbar, perfeito? Então, é isso que a gente vai criar nesse momento. Então, a logo nada mais é do que uma imagem, perfeito? Essa imagem vai estar dentro do projeto, vocês podem estar pegando. A imagem que nós vamos usar vai ser essa aqui, PNG Tri-Cartoon Yellow, vai ser basicamente um desenho de uma pizza, perfeito? Aqui embaixo dessa imagem, a gente também vai colocar um H3, que vai ser Pizza Shop, o nome, basicamente, da nossa pizzaria fictícia. Se abrirmos o nosso projeto, a gente já vê que ele já está criando uma forma, né? Ele tem aqui a imagem que nós inserimos e o nome da nossa pizzaria, perfeito? Dentro do header, além da nossa logo, nós vamos ter também o nosso menu, certo? Ali onde vai ter o nosso home, sobre nós, cardápio, contatos e assim por diante. Então, o nosso menu vai ser formado por uma UL, né? A gente vai colocar até aqui, para deixar o nosso HTML semântico, uma nave. Esse nave aqui nada mais é do que uma caixa, como se fosse uma div, só que ela tem uma semântica dentro do HTML. Então, ela explica para o nosso browser que o que está dentro dessa nave vai ser basicamente a nossa barra de navegação, onde a gente vai estar colocando o nosso menu. Então, a gente coloca um nave ali, coloca o L, porque a nossa navbar nada vai ser do que uma lista desordenada. Essa lista, ela vai ter o nome de list menu, perfeito? E dentro dela nós vamos ter os nossos LIs. No caso, nós vamos ter quantos LIs aqui? Vamos ver, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 LIs que nós vamos ter. Cada um dos LIs, dentro deles, vão ter um A. O A é o quê? Um link. Então, o nosso LI nada mais é do que um link. Basicamente, isso vai fazer com que seja possível nós clicarmos em algum desses links e irmos direto para a página. Então, aqui no cardápio, a gente já desce e vem direto para o cardápio. Vai para o contatos, já desce até aqui embaixo. E assim por diante. Então, é isso que a gente vai estar desenvolvendo nesse momento, tá bom? Então, por essa razão, que dentro de cada um dos LIs, nós vamos ter um A. Para a gente criar isso de uma forma um pouco mais rápida, nós podemos colocar LI, basicamente está falando que nós vamos criar LI, vezes 7, ou seja, nós vamos criar 7 LIs, como nós vimos, é a quantidade de itens que a gente vai ter ali na nossa parte, perfeito? Porém, dentro desses LIs, nós vamos ter A. Então, a gente faz o sinalzinho de maior e um A. Dando Enter, nós criamos já automaticamente 7 LIs com um A dentro de cada um dos LIs, perfeito? Vamos, de início, deixar esses As com um nó cego, né, com um link cego. Depois nós vamos estar, quando o projeto já estiver todo mapeado, estruturado, nós iremos fazer com que tenha esses links que eu mostrei na página para vocês, que ao clicar o sobre nós vamos até o sobre nós, ao clicar no cardápio, nós vamos até o cardápio e assim por diante. Então, perfeito. Dentro dos nossos As, a primeira coisa que nós vamos colocar vai ser a home, depois sobre nós, certo? Sobre nós, cardápio, contatos. Perfeito. Então, se nós olharmos aqui o projeto,
nós já vemos que a lista está se formando, já temos o home, sobre nós, cardápio, contatos, e temos outras 3 bolinhas que estão sem nada. Essas 3 bolinhas, se formos reparar aqui, elas são formadas pelo ícone do Instagram, do Facebook e esse carrinho. Como que a gente vai fazer para pegar esses ícones? Nós vamos estar utilizando o Bootstrap Icons, tá bom? Eu vou estar deixando o link aí na descrição para vocês estarem pegando. Aqui no Bootstrap nós temos vários links e vários ícones disponíveis para estarmos utilizando. E a única coisa que temos que fazer para conseguir colocar esses itens no nosso projeto é basicamente o seguinte. Vocês vão entrar nesse link, certo? Ou no link oficial do Bootstrap, daí clicar aqui em Icons, tá bom? Sem problemas nenhum, mas eu já vou deixar na descrição o link direto para essa página. Vocês vão vir até o final da página e aqui no final vocês vão localizar essa parte aqui, o CDN, perfeito? Que é o que a gente vai fazer para estar incluindo os ícones dentro dos nossos estilos do nosso projeto. Para isso, vocês só vão copiar esse aqui, essa parte de cima, esse link, tá bom? Pode vir aqui, clica nesse íconezinho, você já copia para a sua área de transferência. E dentro do seu projeto, aqui na parte de cima, abaixo desse último meta e em cima do title, você vai colar aquilo que você copiou. Fazendo isso daqui, você já está linkando o seu projeto com os ícones ali do Bootstrap, então já vai ser possível utilizar os ícones. Então o que a gente vai fazer nesse momento? Primeiro ícone que a gente vai buscar aqui no nosso Bootstrap, vindo aqui na parte de cima, tem o campo de busca, vai ser o ícone do Facebook. A gente vai usar esse ícone aqui, clica no ícone que você quer, e aqui vai ter já a tag que você vai precisar usar com a classe que é necessária colocar para que o ícone apareça. Então vamos clicar nesse botãozinho, copiar para a nossa área de transferência, abrir o nosso projeto e aqui dentro do A, colar. Perfeito? Fazendo esse processo, a gente já vê no nosso projeto que o ícone do Facebook já ficou no local onde deveria estar. Perfeito? Agora os próximos ícones são o Facebook é o segundo, na realidade, já vamos arrumar isso daí. Vamos pegar o do Instagram e o do carrinho. Então o do Facebook, deixa eu pegar ele aqui e colocar no segundo. Vamos lá no nosso Bootstrap novamente, voltar aqui, buscar pelo Instagram, pegar o link do Instagram certinho, copiar aqui, mesmo processo, ele está em primeiro aqui no nosso caso, mas você organiza da forma que você achar melhor aí no seu projeto, tá bom? E vamos pegar um kart, que é o carrinho que nós pegamos ali. Vamos pegar aqui esse kart 2, tá bom? Você pega qual você achar preferível para você e fizer mais sentido no seu projeto. E vamos colar aqui, perfeito. Então, nosso projeto, basicamente a estrutura da nossa navbar já está pronta, como vocês podem ver, tá bom? A gente já tem aqui a nossa logo, o nome da nossa pizzaria e a nossa lista de menu, perfeito? Então, a parte do nosso header está pronta. Vamos fazer também a estrutura da nossa primeira parte aqui da nossa página, que é esse, deixe seu dia mais saboroso, as pizzas mais recheadas da região, onde a gente vai colocar esse fundo, essa foto de uma pizza, essa sombra em cima e os botões, perfeito? Vamos fazer essa outra parte. A caixa de cima já está pronta, estruturada, falta apenas estilizar. Vamos fazer a parte de baixo. Vamos criar então uma seção. Calma que eu coloquei errado, vamos criar uma section, e daí um ponto para a gente já escrever o nome da classe, e o nome dessa classe vai ser First Section, ou seja, a primeira seção no nosso projeto. Nessa primeira seção, nós vamos criar uma div, ou seja, uma caixa, que vai conter o nosso conteúdo principal. Esses atalhos que eu estou usando são atalhos do Emmet, certo? Então, para você criar uma div, para você não precisar escrever div, se você colocar apenas ponto e algo escrito, no caso, conteúdo principal, você basicamente já vai estar criando uma div com uma classe de nome conteúdo principal, ok? Então, dessa forma, a gente agiliza muito a nossa criação de código HTML. Então, eu aconselho ir decorando essas formas de estar agilizando o processo e criando os seus projetos que você vai estar tendo um nível de produtividade muito maior e um andamento aí no seu desempenho. Perfeito? Então, criamos aqui a nossa div de conteúdo principal. Vamos criar um H1, que vai ser aquele nosso título principal, certo? Basicamente aqui, deixe seu dia mais saboroso. E embaixo, um H2, que vai ter aquele segundo subtítulo, certo? Onde nós vamos colocar as pizzas mais recheadas da região. Perfeito? Então, basicamente, essas duas partes aqui que a gente colocou no nosso projeto. Um título principal e um subtítulo bacaninha na parte de baixo. Agora, embaixo disso, nós temos os botões. Só que eu não vou colocar os botões separados, certo? Eu vou criar uma caixa imaginária aqui, certo? Uma caixa. E dentro dessa caixa vão ter um botão e ao lado um outro botão. Então, numa caixa vão ter os dois botões, perfeito? Então, para isso, a gente vai criar uma div, que nós vamos chamar de btn, que é a caixa onde vão ter os botões. E dentro dessa div, nós vamos ter esses dois botões. O primeiro botão, nós vamos colocar a classe dele de reservar e o texto reserve
a sua, perfeito, e embaixo um outro botão com a classe montar e montar a sua pizza. Montar a sua pizza. Perfeito, então. Já temos aqui os nossos botões, vamos ver como que tá ficando o nosso projetinho. Ó, já temos título principal, subtítulos, nossos botões. Perfeito. Agora, só nos resta o quê? Estilizar essa parte do nosso projeto. Então, vamos que vamos. Para nós começarmos a estilizar, nós temos que fazer um novo link aqui. Então, vamos dar um Enter, fazer um novo link. Nós vamos estar linkando o quê? Basicamente, a nossa tag de estilo, né? O nosso arquivo de estilo que nós criamos. Então, a gente dá um link. Para ser mais rápido, pode colocar daí 2 pontos CSS ou clicar aqui, que daí já vai entender que a gente está fazendo um link com o nosso CSS. Já vai fazer referência ao style.css, que é o nome padrão que nós damos ao nosso arquivo de estilo. Se você, por um acaso, colocou um nome diferente, você troca apenas o nome ao que a href vai estar se identificando. Perfeito? Basicamente isso, no nosso caso, é style CSS mesmo. Então, tudo certo até então. Então, perfeito, nossa tag de estilo, nosso arquivo de estilo já está sendo referenciado. Vamos abrir ele aqui. Vou fechar aqui esse JS, que a gente vai usar só mais para frente, e vamos começar a estilizar o nosso projeto, perfeito? Primeira coisa que nós vamos fazer vai ser resetar o nosso projeto, fazer o que habitualmente nós fazemos em todos os projetos, que é tirar todas as margens, colocar margem 0, padding 0, tirar todas as margens e os paddings habituais do nosso programa, que o navegador já coloca, colocar box sizing, border box, list style, vamos colocar como none. O que a gente está tirando aqui? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Basicamente, no nosso projeto, a gente vai ter aqui essas listas, né? Temos listas, basicamente. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu tirar aqui a margem e o padding para que a gente possa estar verificando certinho. Sem tirar o margem e o padding, percebam que a gente tem aqui as margens que são colocadas automaticamente pelo navegador, temos os paddings. Percebam que na nossa lista nós temos essas bolinhas, essas aqui são nada mais, nada menos do que os list styles, são estilos de listas que o próprio navegador coloca a partir do momento que a gente coloca uma estrutura como essa, como um LI dentro do nosso HTML, e basicamente o que a gente vai estar fazendo agora vai ser zerar tudo isso. Então a gente vai tirar os paddings, esses espaçamentos e essas bolinhas aqui. Perfeito? Só para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, a gente tirou os margens e os paddings, o list style, colocamos como none, a gente está tirando aquelas bolinhas também. O border como none, a partir do momento que em outras questões que a gente for colocando no nosso HTML, se tiverem bordas, padrões, default, a gente já tira. Por quê? Porque todas as bordas que nós quisermos vão ser adicionadas por nós mesmos. A gente não quer nada padrão, tá bom? E também o test decoration como none. Test decoration nada mais é do que o tracinho que fica embaixo de um link. Então, a partir do momento que a gente cria o link, ele já vem automático com esse tracinho, esse underline embaixo, certo? Então, colocando o outline, o test decoration como none, a gente tira aquele traço de baixo. Então, basicamente aqui, zeramos o nosso projeto. Zeramos, tiramos todas as configurações padrões, que é o que a gente quer, perfeito? Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos incluir no nosso projeto a fonte que nós queremos estar usando nele, certo? Então, vamos lá. A fonte que nós queremos estar usando, nós vamos utilizar, vai ser a fonte Roboto. Então, vamos pegar aqui a fonte Roboto. Então, perfeito, galera. A gente vai mudar a fonte do nosso projeto. Se vocês verificarem aqui, eu mudei a fonte, tá? A gente vai estar usando a fonte Roboto, não aquela fonte cursiva que estava. Se vocês quiserem saber qual fonte era aquela, é essa Indie Flower, certo? Mas eu resolvi mudar porque eu percebi que o estilo, na minha opinião, ficou melhor com a fonte Roboto. Então, é ela que nós vamos utilizar, tá bom? Mas, para fins de curiosidade, a fonte que estava antes era essa Indie Flower, perfeito? Então, aqui no Google Fontes, nós vamos procurar a fonte Roboto, certo? Eu vou deixar o link aí do Google Fontes aí para vocês estarem buscando certinho as fontes que vocês acharem que ficam melhor. Lembrando que a gente está fazendo o projeto de acordo com esse projeto padrão que eu desenvolvi, certo? Mas, de acordo com o que você quiser fazer seu projeto, você pode ir modificando de acordo com as suas preferências. Tanto questão de fonte, o que está escrito, sobre o que é, se vai ser uma pizzaria ou não, e assim por diante. Perfeito? Então, a gente vai usar a fonte Roboto. A gente clica em Roboto, daí vem aqui em View All Style, certo? Vem aqui para a parte de baixo. E nós vamos pegar aqui a regular 400, já vamos pegar a medium 500, a bold 700, e acredito que essas vão ser as que a gente vai utilizar. Vamos pegar essa de 900 também, nunca se sabe no meio do projeto. A gente vem aqui no import, a gente copia, sem copiar
as tags estilos. Por que não copia as tags estilos? Porque nós já estamos dentro do nosso arquivo de estilo. Se nós, por um acaso, estivéssemos colocando o arquivo de estilo aqui dentro do HTML, aqui, por exemplo, daí a gente copiava as tags de estilo. Como não é o caso, não precisa copiar, copia apenas o import e coloca aqui na parte de cima. Prontinho, a fonte já está no nosso projeto. A gente pode colocar aqui dentro de tudo já o nosso font family, certo? Aqui você pode estar copiando também do Google Fonts. A gente pode copiar aqui, deixa eu pegar. Aqui, podemos copiar aqui do Google Fonts, já fica aqui criado certinho o font family Roboto. Vamos copiar, vamos colar aqui e fica tudo certo. Se a gente abrir o nosso projeto, a fonte já foi modificada. Lembrando que, para quem não sabe, esse asterisco aqui basicamente significa que a gente está pegando todos os elementos do nosso projeto, tá bom? Então essas propriedades que nós estamos, essas configurações que estamos incluindo aqui, estão valendo para todos os itens, todas as tags que nós temos no nosso projeto, perfeito? Então, partiu continuar. Restante, nós vamos criar agora aqui o HTML, vamos mudar aqui, colocar algumas configurações e propriedades para ele. Principalmente, nós vamos colocar aqui, inicialmente, né, vamos colocar uma width de 100 view width e uma height de 100 view height. O que seria isso? Nós estamos intitulando que o nosso HTML ele vai poder pegar toda a largura da nossa tela e toda a altura da nossa tela, tá bom? Estamos instituindo isso a ele. O font size, nós vamos colocar 62,5%. Isso é uma tática responsiva que nós utilizamos quando estamos criando nossos projetos, perfeito? Colocando dessa forma, fica mais fácil para nós utilizarmos questões responsivas no restante do nosso projeto. Então, em tamanho de fonte, em vez de colocar algo estático, como pixels e assim por diante, a gente consegue colocar algo mais variável, por exemplo, rem, que faz com que o valor da nossa fonte esteja baseado ao valor de fonte do HTML num todo. Vocês vão perceber que isso vai nos ajudar muito na hora que a gente estiver mexendo com a parte da responsividade, porque para arrumar o tamanho de fonte de todo o nosso projeto, a gente não precisa arrumar cada elemento um por um. A gente pode apenas modificar o tamanho dessa fonte aqui no HTML, que como todo o restante de fontes utilizados nos outros elementos estão usando como princípio o tamanho de fonte do HTML, todas as fontes vão ser mudadas, tá bom? Então isso a gente vai ver mais para frente quando a gente estiver mexendo com Media Query para conseguir fazer as quebras de acordo com os tamanhos de tela, tá bom? Mas tudo isso vou voltar a explicar novamente quando a gente estiver vendo mais profundamente, perfeito? Então, beleza. Outra questão que a gente vai colocar aqui vai ser um overflow x hidden. O que é isso? A gente está falando para a nossa página que ela não vai ter aquela barra de rolagem horizontal, tá bom? Então, ela vai ter a barra de rolagem vertical para nós irmos rolando os conteúdos, mas a horizontal ela não vai possuir, perfeito? É basicamente isso que a gente está dizendo para o nosso HTML. Então, perfeito, essa daqui são as coisas padrões, nós já colocamos as configurações. Agora, vamos criar aqui um comentário para deixar tudo um pouco mais organizado. E agora a gente vai começar a estilizar a parte do nosso menu. Perfeito? Primeira coisa que a gente vai estar estilizando vai ser aqui a parte do nosso menu. Então, vamos subir aqui no nosso menu. Aqui no nosso menu nós temos o header, certo? Nós temos aqui a parte o header, né? Tá pegando todo o nosso menu ali na parte de cima. Daí a gente tem uma logo e tem o list menu, perfeito? Então, ok. O que a gente vai fazer aqui é dentro do header dar uma classe de content. É basicamente uma classe de conteúdo, nada mais que isso, perfeito? A gente vai estar se referenciando a ela lá no nosso CSS. Então, como é uma classe, a gente vai colocar .content. Eu vou dividir a tela em dois, porque eu acredito que fica mais fácil para a gente ver o nome das classes e ir se referenciando a elas aqui no nosso CSS. Fica mais fácil de estar entendendo certinho com o que a gente está mexendo, perfeito? Se vocês preferirem que não seja feito dessa forma, tenha aberto apenas o CSS, me avisem nos comentários que daí nos próximos a gente faz dessa forma. Mas para mim eu acredito que fica um pouco melhor para a gente estar visualizando com o que nós estamos mexendo. Então, perfeito. Agora, nesse momento, a gente vai estilizar esse quadrado aqui inteiro, esse content. Então, vamos lá. Dentro do content, que é aqui o que está abraçando a nossa logo e a nossa navbar, nós vamos primeiro colocar alguns estilos. Primeira coisa, nós vamos falar que o width dele vai ser de 100 view width, ou seja, vai pegar toda a largura também da nossa página. E uma altura de 70 pixels. Então, vai ter uma altura de 70 pixels. A gente vai colocar um display flex, ou seja, todos os itens vão ficar um do lado do outro. Perceba que aqui tudo ficou um do lado do outro. Tá? Aqui subiu o nosso desse seu dia mais saboroso, mas logo a gente já vai arrumar isso daqui. Mas o que a gente está mexendo é basicamente essa parte do Pizza Shop, essa logo e a parte aqui do nosso navbar. Perfeito? Então, vamos lá. Colocar um display flex.
um Justify Content Space Around para colocar um espaçamento entre os nossos itens, um Align Items Center para alinhar eles ao centro na parte vertical, então eles vão ficar alinhados ao centro quando se diz na parte vertical aqui, perfeito? E vamos voltar aqui no nosso content, vamos colocar daí aqui neles também um background color para ele ficar com aquela cor escura do background. A cor que eu peguei foi esse 1F1 e 1F, para a gente colocar ali no nosso background, tá bom? A gente vai colocar também uma position fixed e um padding left de 30 rem. Isso que eu falei, ó, padding left de 30 rem. Quando a gente mudar o tamanho dessa font size aqui, automaticamente esse padding left já vai diminuir também. Se a gente diminuir esse font size, vai diminuir ali o padding left. E é basicamente isso que a gente consegue estar fazendo com o nosso HTML, tá? Utilizando esse 62.5. Então, beleza, colocamos aqui, então, um padding left position fixed. Por que isso? Percebam que no nosso projeto final, quando a gente abre o nosso projeto, deixa eu abrir ele aqui para vocês, percebam que se a gente rola a barra de rolagem para baixo, o nosso menu ele sempre permanece em toda a tela. Então, mesmo aqui embaixo, a gente consegue ver o nosso menu e ter acesso a ele a qualquer momento. O que faz com que isso seja possível é o Position Fixed. Então, a gente está falando, basicamente, que o nosso header tem que estar fixado na tela, independente se nós estivermos com a barra de rolagem lá embaixo ou aqui em cima. É basicamente essa a propriedade que nós demos aqui para a nossa navbar. Percebam que aqui está bem tudo desregulado, não muito visível, mas agora as coisas já vão ficar um pouco melhores na nossa visualização, perfeito? Então, já vamos pegar aqui a nossa logo, ponto logo, vamos mexer agora aqui com essa caixa, certo? Vamos arrumar essa logo, primeiramente dando uma width para ela, né? Uma largura de 70 pixels, perfeito? Uma altura de alto para ser automática a altura dela, um cursor pointer para quando passarmos o mouse por cima aparecer aquele sinalzinho de mãozinha para que o usuário saiba que pode estar clicando naquela parte. Colocar um display flex para colocar um do lado do outro, a logo então vai ficar ao lado do H3, perfeito? Ao lado do Pizza Shop. E um Align Item Center, para que fiquem alinhados verticalmente no centro, tá bom? Então é basicamente isso aqui que está acontecendo aqui, perfeito? Uma coisa, vamos abrir aqui, vai ser o quê? Vamos primeiro, galera, aqui no nosso First Section, só para ficar melhor a nossa visualização, aqui no First Section, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o First Section e já dar uma mudada nele, para que fique um pouco melhor para a gente ver a visualização do que a gente está fazendo na tela. Vai ficar melhor para a gente entender. Então, a gente vai dar um sem view width de altura para ele, certo? Uma width de sem view height para altura, né? Uma altura completa da tela, uma largura completa da tela. Então, a first section que a gente está mexendo é essa caixa aqui inteira, tá bom? Então, beleza. A gente vai colocar um display flex para ficar um do lado do outro, mas colocar já um flex direction column para que fique daí um em cima do outro. Automaticamente, quando você coloca só um display flex e não coloca um flex direction, ele fica em formato de row, ou seja, todos os itens vão ficar um ao lado do outro. Então, o H1 ficaria ao lado do H2, que ficaria ao lado dessa div BTN, perfeito? Mas colocando o flex direction column, a gente fala que a gente quer que seja um elemento flex, a gente possa movimentar, todo mundo centralizar e assim por diante, porém, a gente quer que os itens fiquem em forma de colunas, então um em cima do outro. Basicamente isso que a gente está dizendo. Vamos colocar um Justify Content Center. Nesse caso, como a gente colocou um Flex Direction Column, o Justify Content não está igual aqui em cima, alinhando na horizontal. Aqui ele está alinhando na vertical porque a gente mudou o direcionamento. Então, para orientar na vertical, na horizontal, nós temos que colocar então o Align Items como center também, porque daí agora o Align Items está trabalhando para horizontal e não para vertical como estava antes aqui na parte de cima. Tá bom? Então, basicamente, a gente já conseguiu colocar o nosso título aqui no meio. Acredito que daí aqui sim fica um pouco mais entendível para a gente ver o que tem em cima, o que tem embaixo, aonde que tá o que, tá bom? Então, vamos continuar lá na nossa parte de cima arrumando a nossa logo. Então, perfeito, a caixa da nossa logo tá arrumada, é basicamente essa caixinha aqui. Então, agora a gente vai mexer nos itens que tem dentro da logo. Então, primeiro, dentro da logo, nós vamos pegar o nosso H3,
certo? Que é onde está o nome da nossa pizzaria. Deixa eu deixar para baixo esse first section. Então ali, a gente está pegando o nosso H3, a gente basicamente vai dar uma cor branca para ele, para a gente ficar mais visível, e um font size de 1.6 rem, colocar então 16, e 1.6 rem é a mesma coisa que 16 pixels. Isso porque nós colocamos no nosso HTML o font size de 62.5%. Perfeito? Então, basicamente, 1.6 rem significa 16 pixels, mas com um método aqui em que não é uma coisa fixada, né? Uma coisa que fica um pouco mais variável, vai ajudar ali no momento de estarmos fazendo a responsividade. Então, perfeito. Agora, dentro do logo, nós também temos a nossa IMG, perfeito? E a nossa imagem aqui da nossa logo. É nela que a gente vai estar mexendo agora. Então, nessa logo IMG, a gente vai colocar uma largura de 100% e uma altura de 100%. Só que daí você pensa, vou dar uma largura de 100%, uma altura de 100%, vai pegar toda a tela, todo o menu, o que vai acontecer? Não. Por isso que a gente colocou ele dentro de uma caixa. Até por isso. Por quê? Porque dentro da caixa, perceba, a gente criou uma caixa logo. A gente colocou que a largura dela é de 70 pixels e a altura é automática. Então, consequentemente, provavelmente vai ser 70 pixels também. Provavelmente vai ficar mais ou menos um quadrado isso daqui, perfeito? Então, daí o que acontece? Nós estamos basicamente dizendo que o que está dentro dessa caixa aqui vai ocupar no máximo 70 pixels de largura e um automático ali na altura. Então, quando a gente fala para que a nossa imagem, que está dentro dessa caixa logo, ela ocupa 100% da altura e da largura, ela está ocupando 100% disso daqui. Então, vai ficar 16 pixels ali para o nosso texto e o restante que sobrar vai ser 100% ocupado pela nossa imagem. É basicamente isso que a gente está repassando. Tanto que se a gente olhar aqui, fica daí tudo certinho. Os dois estão ocupando aqui aquele espaço da nossa caixa que é chamada logo. Tanto a parte do H3 como a parte da imagem. Perfeito? É basicamente isso. Acredito que tenha dado para entender um pouquinho o que eu quis dizer. Perfeito? Então, beleza. Agora o que a gente vai estar mexendo vai ser na nossa nave, na nossa barra de navegação aqui. Perfeito? Espera aí que deu uma travadinha aqui. Beleza, voltou. A gente vai estar mexendo na nossa barra de navegação. Então, para pegar a barra de navegação, primeiramente a gente vai entrar no content aqui, vamos deixar mais específico, então ponto .content, por quê? Porque a nossa barra de navegação está dentro dessa caixa aqui. Então, primeiro a gente entra na caixa, daí tem a nossa nave aqui, e a gente daí sim vai pegar a nossa list menu, tá? Então, a gente vai pegar um ponto list menu. Então, basicamente, a gente está mexendo nessa parte aqui do nosso código HTML, que são os nossos LIs. Aqui, a gente vai colocar uma width de 600 pixels, um display flex para fazer que tudo fique um ao lado do outro, um align item center para ficar tudo alinhado de forma centralizada na vertical, e um justify content space between para ficar alinhado na horizontal com um espaço entre eles, cada um em cada lado ali separadinho. Então, aqui, já ficou aqui com um espaço entre eles, perceba. A única questão é que eles estão azulzinhos ainda, vamos mudar essa cor agora, tá bom? Que não está muito legível, não está muito para entender o que está escrito ali. Para isso, a gente não vai mudar o nosso LI, tá? A gente vai ter que mudar, não vai mudar aqui no list menu, a gente vai ter que mudar o A especificamente. Então, a gente vai ter que pegar, basicamente, o content dentro do list menu, só que daí depois, dentro do LI e depois dentro do A, a gente está fazendo basicamente esse caminho aqui. Entramos no content, que está pegando todo mundo. Depois viemos aqui dentro do nave, beleza? Daí estamos dentro do L. O L é o quê? É o nosso list menu. Dentro do list menu, a gente quer entrar em cada um dos LIs. E dentro de cada um dos LIs, nós queremos pegar cada um dos A, cada um dos links. E nesse link, a gente vai basicamente colocar um padding top de 3 rem, um padding bottom de 2 rem, um padding right de 1 rem e um padding left de 1 rem também. Como que a gente pode estar fazendo isso de uma forma um pouco mais rápida para não precisar ficar colocando padding top, bottom, right, left? É basicamente o seguinte, se a gente colocar só padding, a gente consegue colocar todos juntos. Então, o primeiro é o top, o segundo é o right, o de baixo, o terceiro é o bottom e o último é o left. Então, é basicamente assim, no sentido horário. Então, começa no top, vem o right, vem o bottom, vem o left. Perfeito? No caso aqui, eu coloquei um valor para todos eles. Então, eu posso colocar aqui no top um 3 rem, no bottom, que é esse daqui, um 2 rem, no right, que é esse daqui, 1 rem, e no left, 1 rem também. Então, a gente basicamente deixou tudo isso daqui, 4 linhas em uma só. Estamos dizendo a mesma coisa. Então, vamos deixar dessa forma aqui. Agora, vamos mudar a color também, certo?
colocar um RGB. A color que a gente vai estar colocando é o branco, então a gente pode colocar tanto em forma de RGB, colocando 255, 255, 255, ou escrever diretamente white, tá bom? Daí já fica branco da forma que nós queremos. Vamos aumentar o font size colocando 1.8 rem, que é o mesmo que 18 pixels. Um text transform de uppercase. Nós poderíamos muito bem ter escrito já aqui no nosso HTML todas essas partes aqui com a letra todas maiúsculas, em caixa alta. Mas eu achei interessante mostrar para vocês que existe essa funcionalidade, tá? Deixando tudo em uppercase, mesmo se elas não estiverem escritas em uppercase. Vamos colocar um font weight, ou seja, a grossura ali da nossa fonte, com 500. Perfeito, e vamos ver o que a gente fez até agora. Então, aqui no nosso projeto, o que a gente fez até agora? Basicamente, ficou todo mundo grande, a gente tem um cursor pointer, certo? Que a gente colocou. Então, basicamente, ao passar o mouse por cima, fica parecendo que a gente está clicando em alguma coisa. Na realidade, nesse caso, não foi nem preciso o cursor pointer, porque isso daqui é um link, né? Então, o link já tem isso automático nele. A gente coloca o mouse em cima, já fica esse botãozinho que o usuário percebe que dá para se clicar. Então, perfeito, o nosso header já está praticamente pronto. Vamos apenas adicionar no nosso header o hover, porque se a gente perceber no nosso projeto final, aqui no nosso hover, quando a gente passa o mouse por cima, tem esse efeito bem bacaninha. Então, é isso que a gente vai estar acrescentando nesse momento. Para acrescentar o hover, nada mais, nada menos do que a gente tem que copiar tudo isso daqui, que é o elemento em que a gente está passando o mouse por cima, colocar um 2 pontos e hover. Então, a gente está dizendo, nesse elemento aqui, quando eu passar o mouse por cima, algo vai acontecer. E esse algo vai ser basicamente o seguinte, o background color vai se transformar em 3333, certo? Vai ser essa cor aqui. O border bottom, ou seja, vai ter uma borda na parte de baixo de 4 pixels sólida, e a cor dessa borda vai ser um FFC 506, que é um amarelinho, perfeito? E a color, isso daqui é a cor da borda, tá? A cor da borda de baixo. Essa daqui é a cor da letra. A letra também vai ficar com esse mesmo amarelinho, tá bom? Então a gente coloca aqui, dá um salvar, vamos ver como que ficou. Se a gente passa o mouse por cima, a gente tem o nosso efeito. Mas percebam que aqui não tem um efeito tão bonito como que eu posso dizer, não tem uma transação bacana. Perceba que aqui ele aparece de uma forma um pouco mais bonita, mais fácil de ser vista, que é uma transição, por assim dizer. Aqui não, aqui é direto. Para a gente colocar essa transição, é bem fácil. Aqui na parte do nosso elemento, sem ser a parte do hover, tá? Só no elemento aqui, a gente vai adicionar uma transition. Calma. Transition, perfeito? A gente basicamente vai dizer que essa transição vai servir para todos os elementos, todos esses elementos. Ela vai levar 200 milissegundos e vai ser na entrada. Então, na hora que a gente colocar o mouse em cima, vai vir a transição. Então, perceba que assim, ao colocar o mouse em cima, a gente tem uma transição. Perfeito? É basicamente isso que a gente criou no nosso menu. Agora, o nosso menu está pronto. A gente vai fazer a estilização da nossa primeira seção. Então, primeira seção. Vamos colocar First Section para ficar igual a nossa classe aqui que a gente está se referenciando. Então, First Section. A gente já fez aqui uma modificação, a gente fez para a gente conseguir visualizar melhor. Tá, então basicamente a gente fez aqui a nossa first section, né? Aqui basicamente o que ele está fazendo é pegar a altura total, a largura total. Estamos colocando aqui o display flex para estar conseguindo centralizar ele aqui no meio e deixando cada um deles um em cima do outro, tá? Então a gente está arrumando basicamente essa seção. Então, tudo aqui que está dentro desse conteúdo principal está um em cima do outro, tá? Então, esses três aqui estão um em cima do outro e estão centralizados na tela. Foi só isso que nós fizemos. Então, vamos continuar. Outra coisa que a gente tem que colocar aqui vai ser essa imagem de fundo. Percebam, tem uma imagem de fundo aqui. É isso que a gente quer colocar. A gente vai colocar aqui na First Section mesmo. Como que a gente faz? A gente coloca um background image, certo? Que a gente vai estar colocando uma imagem. Tem um linear gradiente. Antes de colocar esse linear gradiente para eu explicar para vocês, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar a imagem apenas. Então, vamos colocar um URL, ponto barra, imagem. A imagem que a gente vai estar pegando aqui vai ser a imagem fundo pizza. Perfeito. Se a gente pegar, coloca a imagem fundo pizza, a imagem já está aqui no fundo, mas está meio descentralizada, não dá para ver ela conforme o projeto padrão. Então, é isso que a gente vai estar arrumando agora. Perfeito. Então, antes de colocar aquela sombra em cima, meio preta, vamos arrumar a imagem. A gente coloca aqui um background position de center, para começar a centralizar a imagem. Então, perceba aqui que ela começa... Agora a imagem está no centro, mas ela está muito focada para frente. Então, a gente está vendo muito ela de perto.
tá com um zoom, por assim dizer. Beleza. A gente coloca um background size, ou seja, o tamanho do background. A gente vai colocar cover para cobrir toda a tela, tá bom? Então aqui já começa a chegar um pouco mais para baixo, a gente já tá vendo que já dá para visualizar a tela, tá? E outra questão que a gente vai colocar é um background repeat como no repeat. Então ela não vai repetir a imagem, então ela vai usar apenas essa imagem, não vai ficar repetindo a imagem no decorrer da tela, perfeito? E outra questão que a gente vai querer colocar é o background position Y, ou seja, a posição dele no eixo Y, que é o eixo vertical, tá bom? Então, basicamente, a gente vai colocar isso daqui para fazer com que a imagem desça um pouquinho, porque perceba que a taça de vinho aqui, por exemplo, ela tá bem para cima, sendo que no nosso projeto final, a gente consegue tá vendo a taça de vinho inteira. Perfeito? Isso é basicamente o que a gente vai estar fazendo. Então, a gente coloca que o position Y é de 50 pixels, ou seja, vai abaixar 50 pixels. Perfeito? Vamos colocar ali, só deixa eu ver aqui em cima. Beleza, vamos lá. Abaixou 50 pixels. Se a gente ver aqui, basicamente agora a gente já consegue ver a taça de vinho, já está aparecendo bem mais a imagem da forma que a gente quer. Porém, a imagem está bem clara, ela não tem o que a gente tem na nossa imagem padrão. Deixa eu fechar esse daqui que eu fico abrindo toda hora, beleza? Aí ela não tem o que a gente tem na nossa imagem padrão, que é basicamente essa sombra atrás, sabe? Só não dando um destaque tão grande para a imagem. É isso que a gente vai fazer aqui. A gente faz dentro desse background image. A gente adiciona uma vírgula aqui e a gente vai adicionar um linear gradiente, ou seja, um gradiente em cima de tudo isso. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem certinho o que a gente vai estar fazendo. Então, dentro desse linear gradiente, a gente vai adicionar um RGBA, certo? De 29, 29, 29 e no final 0.8, perfeito? Vírgula de novo, então aqui a gente abriu o parênteses do linear gradiente, tem o parênteses do RGBA, daí vem uma vírgula, abre outro parênteses que vai ser de mais um RGBA, tá bom? Então mais um parênteses de mais um RGBA, e nesse parênteses a gente vai colocar a mesma coisa, 29 29.08. Então a gente coloca aqui, pá, colocamos, se a gente abre a nossa imagem, perfeito, tá? Com essa sombrinha. Basicamente isso, deixa um estilo melhor, eu acredito, na minha opinião, fica mais bonito. Perfeito? Então, vamos continuar aqui mexendo no nosso conteúdo. O que a gente vai fazer agora é pegar o first section e pegar o conteúdo principal. Então, basicamente, a gente está mexendo nessa div aqui agora, tá? Nessa div de conteúdo principal. O que a gente vai fazer com ela? Vai colocar um display flex. Colocando o display flex, fica tudo um do lado do outro. Perfeito, ficou tudo um do lado do outro. Agora, além de ficar tudo um do lado do outro, o que a gente quer? A gente quer que o flex direction seja column. Por quê? A gente está especificando que a gente quer que seja uma questão flex, mas a direção dela a gente quer que seja em coluna. Então, a gente não quer um do lado do outro, a gente quer um em cima do outro. Tá bom? Basicamente dessa forma. Vamos alinhar ao centro, horizontalmente, e verticalmente também alinhar ao centro. Então, se a gente ver aqui, tá tudo alinhado ao centro agora, tá bom? Então, vamos arrumar cada um dos itens que nós temos ali. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, dentro da first section, pegar o nosso H1, tá? Então, a gente vai mexer no H1 agora. Vamos mudar a cor do H1, que é o nosso título principal, colocar um FFC 506, é um amarelo, tá bom? Um amarelo forte. Vamos colocar o font size de 1.6 rem, que é basicamente 16 pixels. Um text transform uppercase, para deixar tudo em caixa alta, margem bottom de 1 rem, para dar um distanciamento do subtítulo, certo? E é basicamente isso. Então, beleza, vamos ver aqui como que ficou. Tá, o nosso título ainda está bem pequenininho, vamos aumentar ele um pouquinho, vamos colocar 6 rem, vamos ver como que fica? Beleza, já está bem maior, já está mais parecido com o nosso projeto final. Aqui o projeto final, lembrando que a gente está mudando a letra dele, tá? A gente vai estar usando a fonte, como eu falei já no início, a Roboto. Tá? Que antes, no início do vídeo, vocês viram que a fonte tá diferente. Aqui a gente vai estar usando a Roboto, tá? No nosso programa. Perfeito? Então, beleza. Então, beleza. Colocamos aqui o nosso H1, já ficou do tamanho que nós desejávamos. Agora vamos mexer no nosso H2. Então, first section H2, que é ali o nosso subtítulo. Vamos dar uma cor para ele, um pouco mais clara, um RGB, que vai ser de 177, 177, 177. É como se fosse um cinzinha, tá bom? Tá vendo aqui a cor? Um cinzinha. Um font size de 3 rem, ou seja, 30 pixels, um font weight, ou seja, a grossura da fonte de 400, um text transform de uppercase, também deixar em caixa alta, e um margin bottom de 3 rem,
para a gente conseguir ter uma distanciação dos botões. Então, se a gente olha aqui, já está pegando a forma que a gente quer. Então, as pistas mais recheadas da região já tem o distanciamento de 3 rem com os nossos botões. Então, é isso que a gente vai mexer agora. Nós vamos mexer nos nossos botões. Então, a gente pode pegar aqui e colocar .btn, que a gente vai estar mexendo na caixa dos botões, em cada um dos botões. Então, vamos colocar aqui primeiro uma width para cada um deles, né? Uma largura de 370 pixels, uma altura de 60 pixels, um cursor pointer para quando vai com o dedo, o mouse nele, fica aquele desenho de botão. Vamos colocar tudo em caixa alta também. Um background color vai ser o nosso amarelinho, padrão que a gente está usando. Colocar um border radius de 10 pixels para ficar redondinha as extremidades do botão. Um color black, que é basicamente a cor da fonte, certo? Do que está escrito no botão. Um font weight de 700, certo? A grossura da fonte que está lá do botão. E um margin top de 5 rem, para ter mais um distanciamento ali na nossa seção, tá bom? Dessa parte escrita aqui. Então aqui os botões já estão posicionados. O que a gente vai ter que incluir vai ser basicamente esse hover, que a gente coloca o mouse e dá essa mudada de estilo. Perfeito? Então vamos lá. Para criar o hover, basicamente a gente pega o elemento em questão, pegamos o elemento e colocamos 2 pontos hover. Estamos dizendo, se passar o mouse em cima desse elemento, algo vai acontecer. Nesse caso, o que vai acontecer é a gente adicionar uma borda de 1 pixel amarelinha, perfeita, um background color transparente, ou seja, não vai ter fundo, o fundo vai ser a imagem, por assim dizer, a imagem que já tem no fundo, e o color vai ser de FFC 506, ou seja, vai ser o nosso amarelinho, a cor da fonte. Tá? Então vamos colocar aqui a cor da fonte como nosso amarelinho. Vamos testar para ver como que ficou? Se a gente coloca o mouse em cima, a gente já vê que tem o nosso estilo. A única coisa que a gente precisa é colocar uma transição para não ficar algo tão direto, algo tão seco. Então aqui dentro do botão, sem ser na parte do hover, a gente coloca uma transition, certo? Essa transition, no caso, vai ser para todos os elementos, vai durar 400 ms e vai ser na hora que entra o mouse. Então sobe o mouse, tem essa transição. Então coloca aqui, tem a transição. Perfeito? Fica bem bacana dessa forma. Agora a gente vai mexer na nossa caixa BTN, perfeito? A caixa em si. Aqui nós estávamos... Deixa eu colocar aqui o ponto porque é uma classe. A classe BTN. Até então a gente estava mexendo nos botões separadamente. Perfeito? Nos botões, cada qual tendo seu lugar. Agora a gente vai mexer na caixa em si, nessa div que está abraçando os 2 botões. Então dentro dessa div a gente vai colocar uma width de 480 pixels, ou seja, a caixa onde nossos botões estão dentro tem 480 pixels. Ele tem um display flex, 480 pixels. Tem um display flex e um justify content e space between. Então cada um vai ficar numa ponta da caixa. Por isso que daí tem esse espaçamento aqui no meio. E ó, tá perfeitinho. Criamos aqui a primeira parte do nosso projeto. Então é isso que a gente vai criar no vídeo de hoje. Perfeito? É basicamente essa primeira parte. Daí logo mais nos vídeos posteriores nós vamos estar criando a parte de baixo com o nosso cardápio. Bem bacana esse cardápio que a gente vai estar trabalhando com grid aqui, certo? Para deixar responsível, tudo certinho. Vai ficar bem bonito, bem bacana. Vamos criar o nosso sobre aqui com uma imagem do lado, colocar uma borda na imagem, tudo bem bacana. Mas o que fizemos até o momento foi esse daqui, que colocamos já os nossos efeitos na nossa navbar. Colocamos aqui o nosso menu, essa parte central e os botões. Então aqui a gente já conseguiu aprender bastante coisa, questões de centralização, criar elementos no HTML, estilizar esses elementos. Então é basicamente isso. Nos próximos vídeos a gente vai fazer o restante do projeto. Perfeito? Espero que tenham aprendido, tirado algum tipo de conhecimento bacana desse vídeo aqui. Se curtiu, se gostou, se teve qualquer tipo de conhecimento a mais por conta desse vídeo, deixa seu like e não esqueça de se inscrever no canal, perfeito? É isso, até o próximo vídeo. Falou!